Chega de errar a potenciação. Nesse vídeo eu quero te mostrar as propriedades que a gente precisa memorizar e também passar ali por alguns cuidados que a gente tem que ter ao desenvolver essas regrinhas. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu quero mostrar para você como aplicar as propriedades de potenciação e também deixar bem claro que é de suma importância a memorização de todas elas, pois nunca se sabe, né, um exercício ou outro, quando a gente vai ter que aplicar essas regras para se livrar da problemática do exercício. Vale frisar também que o termo propriedade deve ser compreendido ou entendido por nós como sendo algo que eu posso fazer. Tá? Então já coloca isso na sua mente. Tipo, vou estudar as propriedades. Não precisa ser só de potenciação, pode ser radiciação, logaritmo, seja lá o que for. Estou estudando propriedades, já coloca na mente. É tudo que eu posso fazer. Então, quando o professor fala assim, as bases são iguais, eu posso, na multiplicação, somar os expoentes, é porque é uma propriedade. Beleza, então falou propriedade, está liberado. Pode fazer. Coloca isso em mente, beleza? E antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Bom, vamos lá. Então, as propriedades de potenciação. Primeira coisa, a gente tem que identificar que nós vamos ter três tipos de propriedade. A primeira são as propriedades que envolvem as bases iguais. Porque quando a gente tem propriedade com bases iguais, nós temos duas regrinhas. A primeira, envolvendo multiplicação, é que quando eu tenho bases iguais numa multiplicação envolvendo duas potenciações, nós podemos manter as bases e somar os expoentes. Vejam só o exemplo aqui e o porquê que isso acontece. Se eu tivesse que calcular 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 7, notem que eu teria que repetir 3 vezes o 5. E multiplicando, ó, e já aqui eu teria que repetir ele 7 vezes, dando um total, vejam vocês, de 10, 5. Ou seja, como eles estão todos eles multiplicando, eu tenho 5 elevado a 10. Por isso que eu posso manter a base e somar os expoentes. Fica mais rápido, fica mais prático. Verdade? Então, essa é uma demonstração dessa propriedade. Então, é muito mais fácil aplicar ela direto, né? Quando aparecer, por exemplo, aqui, 4 elevado a 52, é lógico, um valor absurdo esse, né? Vezes 4 elevado, e pode ser negativo, inclusive, tá? A menos 32, por exemplo, eu posso manter a base e somar os expoentes. Não tem problema, vou fazer uma soma de um valor negativo, né? Então, nós vamos ter aqui 4 elevado, no caso, eu vou fazer 52 menos 32, que vai dar 4 elevado a 20. Então, essa é a primeira propriedade que a gente precisa memorizar, né, com as bases iguais. A segunda, vou mostrar para você por meio de um exemplo aqui, né, uma perguntinha. Qual é a metade de 2 elevado a 100? Eu poderia resolver esse exercício fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 100 vezes, né? Lógico que eu não vou fazer isso muito tempo. E dividir por 2. Mas notem que as alternativas, elas tendem a nos enganar, né? Porque, tipo assim, muita gente vai pensar, poxa, será que eu divido 2, que é a base, ou o 100, que é o expoente? Será que dá 2 elevado a 50? Será que dá 1 elevado a 100? Que absurdo, porque 1 elevado a 100 vai dar 1, né? Olha o tamanho de 2 elevado a 100, você vai dividir por 2 só, né? Então, não vai dar 1 nunca isso, mas pode confundir a gente, não é verdade? Ou, né, no caso, 2 elevado a 50, talvez é uma das alternativas que a galera mais chuta, vamos pensar assim. Tá bom? Mas a gente lembra que numa multiplicação ali no numerador, dividindo por um valor no denominador que é múltiplo comum ou, quiçá, até o mesmo valor, nós podemos simplificar. Ou seja, eu estou multiplicando ali por 2 100 vezes. Eu simplifiquei 2, nos sobram 99. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 99 vezes, vai dar 2 elevado a 99, que é a alternativa. Notem que eu poderia resolver essa situação usando a segunda propriedade, que envolve aí bases iguais, que quando nós temos uma divisão com bases iguais, podemos até escrever dessa forma, ó,
nós podemos manter a base, só que agora nós vamos subtrair os expoentes. Notem que o exercício impõe dessa forma para a gente, inclusive, ó, se eu quiser escrever como fração, a metade é quando eu divido por 2. E o 2 é 2 elevado a 1. Eu posso manter a base e subtrair os expoentes. Tá? Então, é uma outra regra que a gente precisa memorizar, a gente aplica em diversas situações, diversos problemas envolvendo potenciação. Então, um outro exemplo, vamos pegar aqui, 5 elevado a 17 dividido, vou colocar como fração, dividido por 5 elevado a menos 7. Por exemplo, mas pode ser negativo? Pode, a gente já sabe que quando o expoente é negativo, e se você não viu ainda o vídeo, clica aqui em cima para você acessar esse vídeo que explica certinho quando nós temos o expoente negativo, tá bom? Então, quando o expoente é negativo, mantém a mesma regra, tá? Então vai ficar assim, ó, 5 elevado a 17 menos 7. Por exemplo, para algumas pessoas falam, mas não era só tirar o 7? É, mas eu tenho que subtrair os expoentes. E menos com menos vai dar mais. Então, para muitos, num exercício desse, se tem a alternativa lá 5 elevado a 10, o cara vai direto. E capota, porque eu tenho que subtrair o menos 7. Então, nós vamos ter 17 mais 7, que vai dar 5 elevado a 24. Tá? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com os sinais. Tá? Ficar muito atento a esse detalhe. Bom, um outro exemplo, qualquer valor, né? Eu posso usar lá o π elevado a menos 15 dividido por π elevado a menos 10, por exemplo. Ah, mas os dois são negativos, não tem importância. Se as bases são iguais, e um detalhe, né, importante é que tem que ser diferente de zero, né? Para não cair naquela indeterminação de zero dividido por zero, tá bom? Então, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. O primeiro fica negativo, já o segundo, como eu estou subtraindo ele, ele vai ficar positivo, né? Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar π elevado a menos 5. Que se a gente quiser abusar um pouquinho mais aqui das propriedades e definições de potenciação, eu posso inverter a base e trocar o sinal do expoente lá no π, né? Ficando aí 1 sobre π elevado a 5. Tá bom? Então, essas duas propriedades são as propriedades envolvendo bases iguais. Só que agora a gente tem também, quando as bases, elas, aqui no caso até podem ser iguais, mas se elas forem diferentes, eu tenho uma propriedade quando os expoentes forem iguais. Veja só uma situação. O resultado de 2 elevado a 9 vezes 5 elevado a 9 possui quantas casas decimais? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Quantas casas possui isso? Né? Essa é a resposta. Até o 2 elevado a 9 a gente consegue ir multiplicando por 2 ali facilmente, né? Dá 512. Belezinha. Aí eu vou multiplicar esse valor vezes 5 elevado a 9. Cara, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, 625, 3.125, enfim, vai dar nossa, vai dar muito, cara, até chegar no 9. Dá trabalho, né? E aí multiplicar tudo para contar depois, se eu aplico essa propriedade da multiplicação de expoentes iguais, no qual eu posso multiplicar as bases e manter o expoente, olha como fica bem mais prático essa situação. Lógico, se não fosse o 2 e o 5 ali ia dar trabalho, tá? Mas, nesse caso, eu posso fazer trabalho também, fazer multiplicações, mas nesse caso fica bem mais fácil, ó. 2 vezes 5 elevado a 9, porque vai dar 10 elevado a 9, e quando se trabalha em potência de base 10, né? Como tem o expoente 9, eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu posso repetir essa quantidade do expoente de zeros. Olha lá, ó. Então vai ser o 1 seguido de 9 zeros. Então quer dizer que nós vamos ter no total aí 10 casas decimais. Olha que bem prático, né? São 9 zeros e o 1, não é verdade? Bom, então é uma propriedade que ajuda também a gente a simplificar alguns valores, né? Desenvolver alguns cálculos de potenciação para transformar numa potência só. Então, se eu tenho, por exemplo, 7 elevado a 4 vezes 9 elevado a 4,
Poxa, então aqui eu posso simplesmente multiplicar 7 vezes 9 e manter o expoente que eu transformo em uma única potenciação. Olha lá, né? 7 elevado a 4 vezes 9 elevado a 4 vai dar o mesmo resultado que 63 elevado a 4. Ok? E nós também podemos aplicar é uma regra parecida, né? Quando os expoentes são iguais, a divisão. A mesma ideia, né? A mesma essência que a gente viu na multiplicação. Eu posso agora manter a divisão, aliás, dividir o numerador e o denominador, que são duas potenciações com o mesmo expoente, eu divido eles e mantenho esse expoente. Por exemplo, 3 elevado, vou pegar um valor que a gente consiga dividir aqui, 27 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Então, notem ali, foi muito 3, né? Mas tá bom. Notem que eu tenho dois expoentes que são iguais numa divisão. Então, o que eu posso fazer? Dividir o valor e manter o expoente, que aí nós vamos ter 9 ao cubo. Olha só. Então, lógico que não precisa ser uma conta que deu o resultado, né? Eu poderia ter assim, tipo 5 elevado a 7 dividido por 9 elevado a 7. Não tem problema. Eu posso manter o expoente e efetuar a divisão ali das bases, né? Então, ficando aí 5 sobre 9. Bom, e aí ficaria 0,555, é uma dízima, né? Então, compensa deixar na forma de fração nesse caso. Um detalhe importante que vale frisar, né, é que de todas as propriedades que a gente está falando aqui, todas elas, o processo é válido tanto para a ida quanto para a volta. Principalmente nesse exemplo, nessa propriedade que nós estamos trabalhando aqui, ó, tá? Com os expoentes iguais. Se eu tenho, por exemplo, 3 sobre 4 elevado ao quadrado, eu posso fazer o 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Vejam, né? A propriedade aqui ela é recíproca, ela é válida tanto para a ida quanto para a volta, tá bom? Então eu não preciso ficar preso só na regra, eu posso pensar na volta também. Isso serve para qualquer uma, tá bom? Por exemplo, aqui, se eu tenho um exemplo aqui, ó, que está assim, 5, estou com muito 5 na cabeça hoje, vai. 7 elevado a 5, elevado a 2, mais 4. Por exemplo, cara, eu não preciso deixar desse jeito. Eu posso separar 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 4. Eu posso voltar. Não sei se é mais fácil, se é conveniente ou não, mas vale frisar que as propriedades elas são válidas tanto para a ida quanto para a volta, tá? Ficar atento a esse detalhe. E para fechar, a última propriedade de potenciação que a gente usa é a chamada potência de outra potência, na qual nós podemos multiplicar os expoentes. E ela é bem fácil de demonstrar. Por exemplo, se eu tenho que calcular 3 elevado a 3 elevado a 4 elevado a 5. Poxa vida, isso, independente do resultado, eu teria que repetir. A base aqui para nós é o 3 elevado a 4 e o expoente é 5. Então, eu teria que repetir o 3 elevado a 4 5 vezes. Agora, tem a primeira propriedade que a gente viu hoje, né? Quando as bases são iguais, eu posso manter a base e somar os expoentes. Ou seja, eu acabei de escrever aqui em cima 5 vezes o 4. Ou seja, ficava mais prático, ao invés de somando 4 mais 4 mais 4, fazer 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, que vai dar 20. Muito mais fácil multiplicar já os expoentes, na verdade. Faz lá 4 vezes 5, que já dá 20, ao invés de fazer toda essa parafernália, né? Então, se eu tenho lá 7 elevado a 15 elevado ao cubo, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes, 3 vezes 15 ou 15 vezes 3, que já vai dar 45, né? Então, quando eu tenho potência de outra potência, é só multiplicar os expoentes. Então, essas são as propriedades envolvendo potenciação. Lembre-se, quando as bases são iguais, quando os expoentes são iguais ou potência de outra potência. É de suma importância memorizar todas elas, beleza? Então esse vídeo aí serviu para mostrar e apresentar essas propriedades, memorize-as. Um abraço, até mais!